Fala aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, né? Professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E agora nós vamos para a aula de número 7 do nosso curso básico de Raciocínio Lógico. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as proposições categóricas, certo? Que são aquelas proposições de todo, algum, nenhum, também conhecido no raciocínio lógico como quantificadores, beleza? Então, já gostaria de lembrar vocês que abaixo aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para vocês baixarem um PDF com o material da aula, contendo também algumas questões que serão resolvidas na aula seguinte, que é a aula de número 8, beleza? E antes de ir para a aula, não é isso? Gostaria de fazer aquele pedido para você se inscrever no canal, ativar as notificações aí para não perder conteúdo novo e dar like também nos vídeos aí para dar aquela força para a gente, tranquilo? E bora para a aula. Essas proposições são chamadas de categóricas justamente por isso daqui, ó. Elas dizem respeito a uma categoria, né? Elas dizem respeito a uma categoria, certo? E não apenas um indivíduo, não é apenas uma pessoa, apenas algum objeto, alguma coisa em particular. Então vejamos aqui, por exemplo, ó, a proposição P. João é político. Então veja que aqui eu estou falando algo sobre João, certo? Agora veja uma proposição Q. Alguns políticos são corruptos, né? Veja que aqui eu já estou falando algo sobre a categoria dos políticos, certo? Então, por isso são chamadas de proposições categóricas ou também conhecidas como quantificadores, certo? Também pode ser conhecida como quantificadores. Por quê? Porque elas falam vou colocar aqui a grosso modo, em quantidades, né? Por exemplo, aqui ela está falando sobre alguns, aí tem o que é todo, tem o que é nenhum, né? Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem a questão da classificação, né? Elas podem ser universais, particulares, afirmativas ou negativas. Isso aqui vamos bem rápido aqui, ó. As universais, né? Elas diz respeito a todos os elementos da categoria, né? De uma certa categoria. Quais são os quantificadores que são conhecidos como universais? Ó? Todo ou todos, né? Nenhum, nunca e sempre. Então, os principais são esses dois aqui, ó. Todo e o nenhum, certo? São os dois principais aqui. Os dois principais quantificadores, né, das proposições que são universais, beleza? As particulares, né? Então, elas já se referem-se a alguns dos elementos da categoria, não generaliza mais nas particulares, certo? Então, tem quem aqui, ó, os quantificadores, o algum, né, ou alguns, a maioria, parte, né, pelo menos um, ou existe um. Quais são os que são mais utilizados? O algum, é mais comum, esse pelo menos um também é bem comum, né? E esse existe um, vez por outra ele aparece, né? Mas, digamos assim, um termo mediano aqui, ok? Então, a gente tem esses aí que são os principais, certo? Elas podem ser negativas, né? Então, aí é fácil de ver quando é que é negativa. Quando aparece o quantificador de negação, não é isso? Que é o não, o nunca, nada, o nenhum, jamais, certo? Quem são os principais? Principalmente o não e o nenhum. São os que mais aparecem, né? Então, mas pela ideia aqui, são negativas quando elas negam alguma coisa, né? Então, tranquilo também. E as afirmativas, ela é uma afirmativa quando não aparece o quantificador de negação. Ok? Tranquilo também essa parte aí. Não é o foco, não. Não é o foco essa questão da classificação, não. Ok? O que é o foco? O foco é isso aqui, ó. Diagramas. Né? São os diagramas. Então, essas proposições aqui, cada uma delas, elas podem ser representadas com diagramas lógicos. Ok? Como a primeira aqui, eu tenho isso daqui, ó. Todo A é B, certo? Então, isso daqui é uma proposição categórica, né? Quantificador todo. E aí a gente tem o seguinte, todo A é B. Então, veja o que acontece aqui, ó. Nesse caso, né? Nesse caso, essa ideia que essa proposição nos passa é a ideia de inclusão, né? Isso aqui quer dizer que o conjunto, né? A categoria A, né? Ela está totalmente contida dentro da categoria B. Ou no máximo, elas vão ser iguais, as duas categorias. Certo? No máximo. Mas isso daqui não é garantido, essa igualdade. Esse segundo diagrama aqui. O que é garantido? É esse primeiro diagrama aqui, que o A está totalmente dentro do B. A categoria A está totalmente dentro da categoria B.
certo? Então, é um exemplo aqui. Isso daqui, às vezes, costuma causar um pouquinho de confusão. Digamos assim, quem é o conjunto que fica dentro, quem é o conjunto que fica fora, certo? Então, para vocês não esquecerem, aí vem ele, ó, o bizu. Para vocês não esquecerem, esse daqui do todo é geralmente o que causa mais confusão. Então, o que vem primeiro aqui, ó, o que vem primeiro, né, ele fica dentro. O que vem segundo vai ficar fora, certo? O que vem segundo é o maior aí, no caso, ok? Então, tranquilo também, quando a gente fazer essas representaçõezinhas, né? Quando é só uma proposição só, é tranquilo de se fazer. Mas, vamos lá. Continuando aqui. Outra proposição categórica que é comum é esse daqui, ó. Algum A é B, certo? Então, essa aqui é outra proposição categórica que é comum. Nesse caso, o algum aqui, né, ela dá a ideia de interseção, mas que não são todos. Não é verdade? Porque o que eu consigo garantir daqui? Alguns elementos do A também é elemento do B. Algum elemento do A, né? Algum elemento do A também é elemento do B. Então, eu sei que as duas categorias, elas têm alguma parte em comum, né? Que é o que nós chamamos de interseção aqui. Então, dá a ideia de interseção, certo? Que é essa partezinha que eu estou pintando aqui, ó. Certo? Algum da categoria A também é elemento da categoria B, ok? E continuando aqui, a gente tem mais um, que é o nenhum, certo? Aí aqui no nenhum, pessoal, né, não é nada. Então quer dizer que não tem nada em comum aqui, né? O próprio nome já diz, nenhum. Não tem nenhum elemento da primeira categoria que também seja elemento da segunda categoria, certo? Ou seja, os dois conjuntos aqui são totalmente separados. Não tem nenhum pontinho em comum com ninguém aqui, ninguém com ninguém, certo? Tranquilo, né? Essa ideia de diagramas, quando é somente um aí, ó. Então, voltando aqui, o todo fica um dentro do outro, certo? O algum tem só um pedacinho aqui que é comum, e o nenhum não tem nenhum elemento em comum aí. As duas categorias, elas vão ficar totalmente separadas aí, beleza? Então, essa é a parte do diagrama lógico, não é isso? Essa daqui, essa segunda aqui, também é comum a gente notar dessa maneira aqui, quando a gente tem assim, por exemplo, algum A não é B, certo? A gente também costuma notar, desenhar os diagramas do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tenho essa parte do A aqui, ó, que tem algum elemento dele que não faz parte do B, certo? Então a gente costuma notar ela assim também. Mas a mais comum é para essa daqui, o algum. Tranquilo? Agora, vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos ver aqui um exemplo. Pronto. Eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente fazer essas denotações aqui. Por exemplo, esse exemplo 1 aqui, que a gente tem o seguinte, né? É a proposição, todo médico é rico. Como é que a gente pode notar isso, né, em um diagrama? Aí veja, primeiro, o quantificador é o todo, é a ideia de inclusão. Então veja que aqui eu tenho duas categorias, pessoal. Eu tenho categorias, né, o conjunto do povo, pessoal que é médico, e tem o conjunto do pessoal que é rico. Não é isso? Aí veja, quem é que vem primeiro? Né? Esse daqui. Então o primeiro fica o quê? O primeiro fica dentro, não é? O segundo fica fora. Foi esse o bizu? Ó. Primeiro fica dentro, o segundo fica fora. Certo? Então veja, está aqui a proposição. Todo médico é rico. Primeiro, essa categoria aqui vai ficar dentro. O segundo, né, é essa categoria aqui de rico, fica fora. Então é assim, ó. Eu tenho o pessoal que é rico, certo? E dentro dessa categoria aqui, eu tenho o pessoal que é médico. Então, ó, veja, todo médico, toda e qualquer pessoa que for médico, que tiver aqui dentro desse conjunto, automaticamente ela também é rica. Ela já está dentro do conjunto maior, certo? Uma forma de se notar. Se a proposição for nesse modelinho aqui, por exemplo, algum médico é rico, veja que para a proposição 2, né, eu não garanto que é todo mundo. Eu sei que tem algum, né? Tem pelo menos um aí, certo? Então, como é que a gente nota? Ó? Tem o pessoal que é rico, né? Ou médico. Nesse caso aqui, essa ordem não importa, mas deixa eu só colocar na ordem para não confundir.
nesse caso aqui a ordem nem vai influenciar em nada, mas só para não confundir. Tem o pessoal que é médico, certo? E tem também o pessoal que é rico. Veja, então eu tenho algum que é médico e rico ao mesmo tempo, certo? Eu tenho a interseção aqui. Não garanto que é todos, né? Mas também não pode dizer que é nenhum, porque a proposição está dizendo que é algum, certo? Aí na terceira, sim, tem nenhum médico é rico, certo? No caso do nenhum, os dois conjuntos aí, os dois diagramas, eles ficam totalmente separados, beleza? Então, para representar esse diagrama, né, essa proposição 3 aqui, a gente coloca assim, ó. Tem o pessoal que é médico e o pessoal que é rico. Ou seja, essas duas categorias aí não têm nenhum elemento em comum, certo?